Olá, eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a sua vida com o tema Deus se esqueceu de mim. Eu poderia até fazer desta frase uma pergunta como: será que Deus se esqueceu de mim? Mas é que na realidade a maioria das pessoas, quando usam esse termo, elas não usam a título de pergunta. A maioria das vezes elas usam a título de afirmação, como: Deus esqueceu de mim. Eu estou passando por isso porque o Senhor se esqueceu de mim. Ou porque o Senhor não me ama. Eu tenho certeza que por mais que esta breve meditação não vai ser tão curta, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração. Talvez essa não seja a realidade da sua vida a qual você se encontre no dia de hoje, mas possa ser de alguém que você conheça. Então compartilhe com alguém e seja bênção na vida das pessoas que precisam simplesmente entender algo simples que está na palavra de Deus e que muitas das vezes passa desapercebido, principalmente quando alguém está passando por um momento de adversidade. Amém? Vamos lá. Em Isaías 49, 8, eu não vou poder estar lendo todos os versículos que eu gostaria para não ficar muito extenso. Então você faça assim que você puder. Leia Isaías 49. Aqui no 8 nos diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei. E no dia da salvação eu te ajudarei. Eu guardarei e farei de você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e retribuir as suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eu creio, já para iniciarmos, eu gostaria que você observasse muitas ocasiões, em muitas situações, nós queremos que o Senhor nos responda no nosso tempo. Nós queremos que o Senhor entre com uma resposta no momento em que nós achamos certo e apropriado. E aqui nós já podemos entender que o Senhor diz: no tempo favorável eu lhe responderei. No tempo certo, o Senhor sempre entra com a resposta. No tempo certo, o Senhor sempre traz o escape para as nossas vidas. Mas essa é a primeira coisa que eu gostaria que você observasse. Então não aflija o seu coração. Acalme a tua alma e espere em Deus. No tempo certo, Ele vai lhe responder. Aqui no versículo 14, nos diz assim, do mesmo capítulo: Senhor, porém, disse: o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou muitas vezes. Mediante as situações que vivemos, nós afirmamos isso, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos desamparou. Por muitas vezes, em muitos aconselhamentos, eu pude ouvir pessoas falando isso, como se o amor de Deus fosse possível medir mediante a dor do momento que nós passamos. Mas vamos prosseguir aqui no 15 diz: haverá mãe que possa esquecer do seu filho que ainda mama? Ou não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Para quem a mulher está me ouvindo e já foi mãe, já amamentou, sabe o quanto isso é difícil. Uma mãe que está amamentando esquecer, porque na hora certa, o seu próprio corpo, o seu próprio organismo, ele avisa que está na hora de amamentar. E aqui a palavra de Deus fala: será que é possível? Haverá uma mãe capaz de esquecer? Nós sabemos que o amor de mãe
é considerado como o maior amor representado, muito maior do que, não que eu ache isso certo, mas em geral é assim que é colocado, do que de pai, do que amor de relacionamento entre marido e mulher, irmãos, qualquer outro tipo de relacionamento. O de mãe sempre é considerado o mais forte. Mas aqui a palavra do Senhor está falando, mesmo uma mãe que gerou, é possível ela não ter compaixão do seu filho? Duas coisas associadas ao amor de mãe. Ao amor que todos nós sabemos e conhecemos como o amor mais forte, mais puro e mais sincero que possa existir. Mesmo assim, Deus fala. Mesmo assim, a palavra de Deus nos explica que, embora esta mulher, esta mãe, ela possa esquecer, todavia, o nosso Deus jamais esquecerá de nós. O problema é que muitas das vezes, quando você está passando por uma situação difícil, por alguns momentos ou segundos, você não se acha digno do amor de Deus. Você não se acha digno e merecedor dos cuidados do Senhor. Então você afirma que o Senhor te abandonou e que o Senhor te desamparou. Mas na realidade, isso não é verdade. 16 diz: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão sempre diante de mim. Na realidade, não há possibilidade de chance nenhuma do Senhor se esquecer de nós. Então você pode me perguntar ou se questionar, então por que eu passo por tantas situações difíceis, a qual eu sinto que é como se eu estivesse só e desamparado? Precisamos entender algo que a palavra de Deus deixa muito bem relatada de capa a capa. Abra comigo, se você puder, em Hebreus 10. Hebreus 10, 16. É como eu disse, eu gostaria de ler muito mais versículos, mas devido ao áudio fica muito extenso, então eu estou tentando simplificar aqui o máximo. Hebreus 10, 16 nos diz assim. 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. 17. E acrescenta: e os seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso que está falando aqui em Hebreus é o que está relatado em Jeremias 31. São as mesmas palavras que estão no Antigo, estão no Novo. Muitas vezes as pessoas não se acham dignas do amor de Deus ou acham que o Senhor as abandonou pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelo seu caminho que tomou no decorrer da vida, que trouxeram situações onde ela diz: Deus me abandonou. Na realidade, Deus nunca nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Só que ele não quebra os seus próprios princípios. E o Senhor diz aqui, em Jeremias ele fala a tempo futuro, como haverá um dia. Nós sabemos que essa nova aliança ela já foi estabelecida através de Cristo. Mas o ponto primordial que precisamos entender, que o que está relatando aqui na palavra do Senhor, é que ele não quer apenas que cada um de nós tenhamos a lei dele escrita em um livro. Ele quer que eu e você tenhamos a lei dele. O que agrada ao Senhor, os seus princípios, não em papel, não em cadernos, não em computadores.
Ele quer que isso venha estar na nossa mente e no nosso coração. Quando isso de fato, verdadeiramente for a realidade da minha e da sua vida, nós não precisaremos mais nos preocupar com os nossos pecados. Pecados, não pecado. Por quê? Porque dos nossos pecados, iniquidades, ele não vai mais se lembrar. Porque os nossos pecados, eles irão ficar no passado. Quando verdadeiramente os princípios e as leis do Senhor, elas não estão apenas em papéis, e sim na nossa mente, no nosso coração, nós viveremos uma vida tão conectados com o Espírito de Deus, a qual estaremos vivendo debaixo desta nova aliança que o Senhor determinou para nós, na realidade, desde a eternidade. Essa nova aliança, onde verdadeiramente nós iríamos buscar não os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e sim em estarmos conectados com o Senhor. Para não chegar dias difíceis, não chegarmos dias devido questionarmos o amor do Senhor para conosco. É óbvio, é claro que o Senhor nos ama. É claro que o Senhor nos escolheu e nós podemos ler e entender isso com muita clareza em Efésios 1:4, que nos diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Não há outra forma de sermos santos e irrepreensíveis se não for na presença de Deus. E não há como estarmos na presença de Deus se não verdadeiramente tivermos a sua lei e os seus princípios na nossa mente e no nosso coração. Não apenas para recitarmos para outros, mas para vivermos o nosso dia a dia. Versículo 5 nos diz: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O propósito, a vontade do Senhor é que eu e você viéssemos o quanto antes entender que fomos escolhidos e predestinados, separados nele. Sim, ele nos amou. E ele quer que nós, a cada dia mais, na sua presença, possamos buscar a santidade e os nossos pés serem irrepreensíveis, as nossas atitudes serem irrepreensíveis diante do Senhor. Então você pode perguntar: se o Senhor me ama tanto, se o Senhor me escolheu, por que que eu sofro tanto? Por que que eu passo por tanta situação? Essas são as coisas muito comuns. São palavras comuns que eu ouço e que, com certeza, sem sombra de dúvida, já falei muito com o Senhor também. Mas nós esquecemos de detalhes que fazem toda a diferença. O Senhor nos escolheu nele para não vivermos segundo as nossas próprias vontades e o nosso próprio querer, mas sim para sermos santos e irrepreensíveis. Porém, as nossas escolhas, elas estão, na realidade, é como diz em Deuteronômio. O Senhor sempre coloca a bênção e a maldição diante de nós. Quem escolhe o caminho e por onde quer ir somos nós. E eu costumo falar, e a priori, no início, muitas pessoas, eu creio que não entendiam o que eu queria falar quando eu mencionava: Deus não tem problema com o nosso pecado. Como assim Deus não tem problema? No vídeo anterior,
eu mencionei e eu falei para vocês que, e a palavra de Deus diz que é o pecado que nos afasta do Senhor? Sim. Mas por que eu digo que Deus não tem problema com o pecado? Adão pecou e o Senhor, Adão desobedeceu. E Deus veio, como de costume, na mesma hora, para se relacionar e conversar com Adão. Eu creio que o problema do meu e do teu pecado, ou dos pecados que podemos cometer, na realidade está a não mudarmos de vida, a não entendermos o quanto isso fere o nosso Deus. E nós não deveríamos nos afastar do que é errado, não por causa das consequências, mas porque nós magoamos e decepcionamos o nosso Deus. Eu sei que muitas pessoas não pensam nem sequer nas consequências, muito menos em Deus. Mas, se nós entendêssemos que, quando eu digo que Deus não tem problema com o pecado, é porque, na realidade, a palavra de Deus diz que quando nós confessamos e deixamos, você alcança misericórdia. O ponto é, quantas vezes você confessou algo, mas continuou com a mesma prática? Esse é o ponto. Isso eu creio que é o que nos afasta de Deus. Isso é o que eu entendo que realmente faz separação. Não é o fato de uma pessoa errar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, entender a sua dependência única e exclusiva de Deus. Porque o perdão do Senhor, ele tem poder sobre as nossas vidas? Óbvio que tem. Então, em que altura o sangue de Cristo, ele não é tão eficaz sobre as nossas vidas quando nós o rejeitamos. E quando nós o rejeitamos? Quando nós ignoramos o sacrifício na cruz e continuamos com as nossas próprias práticas, com os nossos próprios erros. Nós continuamos, muitas das vezes, você continua fazendo as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, e depois quer perguntar, e depois quer questionar, e depois quer falar: Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Deus não se importa com a minha dor. Deus não se importa com o meu sofrimento. Quando eu digo que Deus não tem problema com o pecado, porque Ele sempre está pronto para nos perdoar. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós vivemos o dia de hoje, nós temos a oportunidade de sermos alcançados pelo perdão do Senhor. Sim, sem sombra de dúvida. Mas eu entendo também que as consequências do nosso erro, as consequências das suas decisões erradas, elas com que você vai ter que lidar diariamente. Muitas das vezes, por muito tempo, outras vezes, você logo depende das consequências, as consequências não são tão graves, outras são ainda maiores, mas, obviamente, Deus não tem problema algum em perdoar alguém que verdadeiramente se arrependeu de algo. Não. Só não podemos esquecer que as consequências elas vão ficar para todos. E isso não tem absolutamente nada a ver com o perdão do Senhor. A tendência é que as pessoas acham que as consequências do erro é a falta do amor de Deus. Na realidade, não. Porque em Provérbios 3 nos diz que o Senhor, ele corrige. Deixa eu olhar aqui para poder. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ele ama, assim como o pai faz com o filho a quem deseja o bem.
eu entendo que o Senhor nos perdoa e sempre está pronto para nos perdoar, desde que nós venhamos confessar e deixar. Sempre alcançaremos a misericórdia do Senhor. Porém, as consequências, esta é a disciplina do Senhor. Este não é o julgamento, essas são as consequências. E o Senhor nos disciplina, mediante as decisões erradas que muitas das vezes nós tomamos no decorrer da vida. Então, examine-se e veja, será que realmente é porque Deus não lhe ama? Será que realmente é porque Deus se esqueceu de você? Será que realmente é porque você não é tão amado, tão cuidado quanto o outro irmão? Como uma pessoa com que você conhece? Ou são decisões, caminhos que cada um de nós escolhemos? E o Senhor sempre está pronto para nos disciplinar. E nós, como filhos, não deveríamos ter problema algum com a disciplina do Senhor. Não deveríamos ficar magoados com a repreensão do Senhor. Não deveríamos questionar e colocar em xeque o amor do Pai para conosco, quando na realidade não foi o Senhor que se esqueceu de nós. A maioria das vezes, se não 100%, é porque nós não temos a palavra na mente e no coração, como o que Ele tem para cada um de nós. Não temos o princípio. Eu costumo falar que nós não deveríamos temer o inferno por causa do fogo, do choro, do ranger de dente, da destruição, da acusação ou qualquer coisa dessa natureza por toda a eternidade. Não, mas pela ausência de Deus. A ausência de Deus. O nosso erro, ele não faz com que eu e você não venhamos alcançar o perdão de Deus. Ele, por causa das consequências, e muitas das vezes não somos filhos capazes de receber a disciplina do Senhor, então nós nos ausentamos do Senhor. Esse deve ser a nossa maior preocupação. Estarmos em um lugar aonde Deus não está. Quando eu digo um lugar, não é um espaço físico, é dentro de você. Porque muitas das vezes já ouvi muitas pessoas falando, Deus não está naquele lugar ou não está naquele outro. Em igreja, por exemplo. Mas vamos lá. Será que Ele realmente te domina e habita dentro de você? Porque foi para isso que nós fomos escolhidos e predestinados nele. Mas isso não significa que todos nós recebemos a repreensão e a disciplina do Pai. Se você entende que o Senhor te ama, receba a disciplina do Senhor. E a cada dia mais possamos endireitar as nossas veredas para vivermos não a nossa vontade, não o nosso querer, mas a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque ela é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor, ela só vai ser perfeita na minha e na sua vida quando nós entendermos que ela é boa e porque ela é boa, ela se torna agradável. É agradável até mesmo a disciplina e a repreensão do Senhor, para que possamos chegar a uma posição de varão perfeitos. Porque a vontade do Senhor é que eu e você possamos ser santos e irrepreensíveis nele. Não vamos mais questionar
o amor, o cuidado do Pai para conosco. Não. Vamos ter certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E em tudo nós temos a oportunidade de aprendermos com o nosso Deus. Errar, você pode até errar. Só não erre nas mesmas coisas. Só não cometa os mesmos erros. Deus sempre estará pronto, não apenas para nos perdoar. É como o filho pródigo. Quando voltou, o pai estava de braços abertos. Porém, a ausência do pai fez com que ele tivesse uma consequência terrível. E isso não teve absolutamente nada a ver com o amor do pai para com ele. O pai continuou amando. Ele fez a escolha, ele se afastou e ele teve as consequências. Quando entendermos isso, vamos nos aproximar do Pai. E sem questionar, desfrutarmos do amor verdadeiro, puro, que Ele tem para cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida. E que você entenda que nada e nem ninguém pode nos separar, como diz a palavra de Deus, do amor dele. Nem a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. E por mais que você se sinta o mais pecador entre todos os pecadores, o apóstolo Paulo diz que entre todos ele era o pior. Onde nós estamos nessa lista, então? Ontem, eu vou abrir só um parênteses aqui. Ontem eu abracei uma mãe veio me abraçar, me desejando feliz aniversário. E eu perguntei da sua filha. Eu sei que você vai estar ouvindo esse áudio, eu gostaria que você passasse para sua filha. E que ela entendesse que não tem erro nenhum nesta vida. Que se ela se arrepender, ela não alcance o amor do Pai. Porque Ele sempre está e sempre estará de braços abertos. E isso não serve só para essa jovem. Isso serve para todos nós. Porque todos nós pecamos. E destituídos estávamos da glória do Pai, de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Não deixe que nenhuma acusação te roube do amor do Eterno. Bye bye.